Então, para fazer esse molde, a gente vai precisar das seguintes medidas, tá? A medida do contorno do busto, da cintura, do quadril, a altura do corpo, o decote, a altura da cava e a altura do quadril. Eu vou explicar uma por uma, tá? A altura do corpo, ela vai ser a medida do ladinho aqui do pescoço, tá? Até a cintura, tá? A altura do quadril é aquela altura básica que a gente usou na saia, que foi 20 centímetros, tá? Entre a cintura e o quadril, 20 centímetros. Vou usar esse mesmo valor, tá? Aqui eu botei as minhas medidas. Aí, como que a gente vai fazer as continhas? Tem que prestar um pouquinho de atenção, porque nesse moldezinho aqui, como eu não tô fazendo base nem nada, eu já calculei quanto que vai ter de folga e tudo mais, porque quando terminar de fazer, a gente só vai colocar a margem de costura e já vai ficar pronto, tá? Não vai precisar fazer mais nada. Então, eu já calculei com as folgas e tudo. Então, como é que eu fiz? O busto, eu dividi por 4. O meu aqui, acho que deu 20... Não lembro, acho que foi 24,5. Aí, eu somei 1 centímetro, tá? E ficou 25,5. Então, eu peguei os 98, dividi por 4. Depois da conta já pronta, é que eu somei 1 centímetro, que vai ser a folga, tá? Aqui a mesma coisa. Aqui eu não lembro quanto é que deu. E eu tô sem calculadora aqui. Acho que foi 21 mais 21. Mais 1 da folga, 22. Aqui foi... Deixa eu só medir aqui no meu rapidinho. Ah, não, fiz com outra régua. 100, 27. Né? Se estiver errado, aí vocês me falam depois, gente. 27 mais 1 vai dar 28. Tá? A altura do corpo. O decote, como é que eu fiz? Eu medi também daqui da lateral do cantinho do pescoço até onde eu queria o meu decote. No meu caso, eu coloquei com 15 centímetros, porque pra mim é um tamanho que eu gosto, tá? Aí vocês vão poder colocar a medida que vocês quiserem. Pra achar a altura da cava, eu vou usar a metade da altura do corpo mais 1 centímetro, tá? Então, a altura do corpo é 44, eu vou usar 22 mais 1 vai ser 23, tá? E a altura do quadril, 20 centímetros. Tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou traçar um retângulo com essa medida do busto, né? A medida que eu achei aqui do busto, 25,5, pela altura do corpo, mais os 20 centímetros de altura do quadril. Então, eu coloquei aqui os 44 centímetros. Deixa eu riscar para vocês verem com a caneta mais escura. Eu já risquei, só pegar o... Eu já risquei com lápis, mas não dá para vocês verem. Então, eu fiz aqui a primeira linha, já com daqui do início até aqui, já com a altura do corpo, que foi 44, mais os 20 centímetros de altura do quadril. Esquadro pro lado, né? Vou esquadrar aqui pra lateral. E aí coloquei a medida de 25,5, que é a minha medida de busto, tá bom? Um quarto do busto mais 1. E aí vou fechar aqui o retângulo. Eu tô fechando o retângulo assim, gente, porque eu já tinha riscado, ele já tá riscado aqui no papel, não sei se dá pra ver o lápis, mas ele já tá riscado aqui, tá? Mas vocês esquadrem direitinho, meçam pra ficar bem certinho, tá? Porque senão vai ficar torto e aí o molde fica todo torto. Então eu fiz esse primeiro retângulo. Aqui, em cima, foi um quarto do busto mais 1 centímetro. E aqui, nessa altura toda, foi a altura do corpo mais a altura do quadril. Tá? Isso aqui tudo. Escrevi tudo, né? Tudo bem. Isso aqui tudo. Esse aqui, a altura do corpo mais a altura do quadril. Aí, onde bateu a minha altura de corpo, eu também esquadrei aqui e fiz uma outra linha. A minha já tá aqui marcada, eu só vou cobrir, tá? Que essa minha linha aqui é a minha linha da cintura. Tá? E pra eu achar a linha da cava, foi aquela pontinha que eu mostrei, que é a metade da altura do corpo mais 1. Tá? E aí, no meu caso aqui, deu 23. Eu também marquei aqui, esquadrei. E vou só cobrir aqui com a canetinha pra vocês verem. Tá bom? Então, aqui, gente, vocês vão usar a medida de vocês, tá? A medida que vocês quiserem.
Tá? Por isso que eu não estou me atentando muito em falar os números, porque na verdade o importante é vocês entenderem como construir esse desenho. A medida vai ser a medida de qualquer pessoa, qualquer medida. Tá bom? E aí eu fiquei assim, ó. Aí agora eu vou marcar o meu decote, que no meu caso eu coloquei 15, tá? Pode ser a gosto, pode ser o tamanho de decote que vocês quiserem, então eu coloquei 15 centímetros, tá? E a minha alça, o que eu fiz também? Eu medi, porque essa parte aqui, ó, do centro-frente é como se fosse o meio do seu corpo, tá? Então, o que eu fiz? Eu medi aqui do meio do meu pescoço até o meu ombro, vendo aonde eu queria que parasse a minha alcinha. No meu caso, eu coloquei 14 centímetros, tá? Pode ser a medida que vocês acharem melhor. Vocês meçam aí, né, da metade assim, do pescoço, dali onde tem onde a gente tem o buraquinho aqui no meio do pescoço, até o ombro onde você quer que comece a sua alça, tá? E aí eu marquei aqui 14 centímetros, e pra cá 15. Eu vou fazer um leve esquadramento aqui, ó, na parte do decote, pra poder não dar bico na hora que eu for cortar esse molde espelhado. E aqui, onde vai ser a minha alcinha, eu vou esquadrar para baixo e vou descer 12 centímetros só, que vai ser o tamanho da minha alça. Isso também é a gosto, tá, gente? Pode ser o tamanho que vocês acharem melhor. Aí, pode usar essa régua aqui, pode usar uma curva francesa, pode usar a régua que vocês acharem. Pode ser a régua que vocês acharem melhor, tá? Aí vocês podem... Aqui eu tô meio sem jeito pra usar a minha régua. O espaço aqui da minha mesa tá batendo aqui na parede. E aqui vocês vão traçar o decote. Pode ser a gosto de vocês, tá? Pode ser a mão. Vou fazer assim de 2 vezes, porque a régua tá batendo ali, não tô conseguindo posicionar do jeito que eu gostaria. E aí você vai desenhar o decote. Pode ser a mão, com a régua curva, enfim, do jeito de decote que vocês quiserem, tá bom? E aqui a cava, eu vou fechar daqui até essa linha aqui onde termina a minha cava mesmo, a linha de cava, tá? E aí eu posiciono a régua assim mais em pezinha e traço. Tá? E aí já fiquei aqui com a minha cava pronta. Aí na cintura eu vou colocar aquele valor que eu achei da cintura, né, dividido por 4 mais 1. Aqui no caso da cintura, quem for mais cheinha, tiver a barriguinha assim mais saliente, não quiser que fique muito justo, pode colocar até mais. No meu eu coloquei mais que 22, eu acho que eu coloquei 23 ou 24, não me lembro. Mas eu botei mais. Vou botar 22 nesse, mas no molde original que eu fiz em tamanho real, eu deixei um pouco mais larguinho aqui na cintura, tá? Porque eu queria que ficasse um pouquinho mais largo. Aí é questão de gosto. Aí a largura do quadril, né, que deu, no meu caso aqui deu 28, eu vou colocar nessa última linha aqui, ó, que aqui eu esqueci de escrever, mas é a minha linha de quadril, ó. E aí ela vai ficar, óbvio, maior, e aí vai sair um pouquinho desse retângulo, tá? É normal, é assim mesmo. Isso só não acontece quando a pessoa tem uma barriguinha muito saliente, e aí fica muito maior, a cintura fica maior do que o quadril, tá? Mas isso assim é bem difícil acontecer. Mas às vezes acontece, mas normalmente a linha do quadril fica maior mesmo, fica pra fora aqui. Aí aqui eu vou ligar reto, ó, na lateral. E aqui eu vou ligar com a régua curva, tá? Mas uma curva, tenta fazer uma curva suave, não faz muito gordão não. Aí, esse bico que fica aqui, né, não pode ficar assim, modelagem não pode ficar com esse bico, né, porque fica muito feio. A gente vem aqui, coloca a parte curva da régua e acerta, tá? Para tirar essa quina. E aí suaviza, vai tirar essa quina, vai ficar mais suave aqui. Aí, basicamente, o molde está pronto, tá? Porém, eu gosto de fazer alguns ajustes para vestir melhor, tá? Esses ajustes que eu vou fazer, eu faço independente de ser feito dessa forma ou de ser feito usando a base pronta, tá? Usando a base pronta ou usando esse método que eu fiz aqui hoje, mais simplificado, eu sempre faço esse ajuste, porque no meu corpo sempre precisa. Independente da base que eu use,
Sempre preciso. Eu faço um ajuste aqui no decote, porque o meu decote sempre fica abrindo. Eu tenho a parte de cima aqui do corpo fina e aqui mais larga. E eu não tenho muito busto, tá? Então o que acontece? Sempre fica sobrando aqui em cima, tá? Por mais que eu faça com as minhas medidas e tudo mais, quando eu faço camiseta assim mais decotada, isso aqui sempre fica um pouquinho largo. E aí quando eu abaixo fica abrindo muito. Então eu sempre faço esse ajuste que eu vou fazer agora com vocês pra ficar melhor, porque eu acho que fica melhor, porque aí o decote fica mais fechadinho e evita de acontecer isso de ficar abrindo, tá? Toda vez que eu faço camiseta pra mim, eu faço assim. E outra coisa, aqui na lateral, o que eu vou fazer? Lembra que na saia da semana passada a gente mediu a lateral e mediu a linha do meio? Porque quando abre, essa linha do meio fica de um tamanho e essa que ficou na diagonal aqui fica maior, né? E ela não pode ficar porque senão dá bico. Na saia a gente fez isso e aqui na camiseta a gente também vai fazer, tá? Tem gente que não faz. Aí o que acontece? Você veste a camisa e depois ela começa a dar ponta, ela fica dando ponta. Ainda mais se for um tecido tipo viscose, tá? Acaba ficando pontudo nas laterais e fica meio feio. Então aqui, no meu caso, como eu já fiz essa modelagem, eu sei que ficou faltando aqui, dando uma diferença de 1 centímetro, tá? Mas aí vocês em casa vão pegar a fitinha métrica e vai medir essa linha aqui da lateral, da cintura até aqui embaixo, e ver quanto que deu, tá? O correto é que dê 20, né? Já que entre a cintura e o quadril eu tenho 20, aqui também tem que ter 20. Se não tiver, você vai marcar até onde bater os 20 centímetros, vai ver a diferença. No meu caso, como eu já fiz antes, eu vi que deu uma diferença de 1 centímetro. E aí eu vou marcar 1 centímetro e vou retraçar aqui, ó, com uma suave curva, ó. Tá? Aí, essa parte aqui de baixo eu vou desprezar, tá? Não vou querer. Aí a camiseta ela vai ficar com uma leve curvinha aqui, tá bom? Mas isso na hora que colocar no corpo não vai dar pra perceber essa curvinha não, ela vai ficar parecendo que tá reta, tá? Agora, se eu deixar com essa partezinha de baixo, ela acaba, depois que você começa a lavar e usar a camiseta, ela começa a criar uma ponta, tá bom? E pra fazer o ajuste aqui no decote, para ele não ficar abrindo muito, eu pego aqui mais ou menos nessa metade aqui, tá? Porque aqui é o meio da frente, né? E aqui, nessa parte aqui do decote, nesse pedacinho, eu marco mais ou menos a metade aqui, pode ser a olho mesmo. Gente, eu tô me distraindo um pouco, porque a Alice tá chorando, e aí ela chora e eu acabo me distraindo. Mas enfim, vamos lá. Aí, eu marquei aqui mais ou menos a metade, de olho mesmo, tá bom? E venho aqui, ó, e vou morrer com uma linha bem aqui no cantinho da cintura, tá bom? Aí eu vou marcar 1 centímetro, no meu caso 1 centímetro é o suficiente. Aí você pergunta, Suelen, como eu vou saber que é suficiente pro meu corpo? Testando, não tem outra forma, tá? Tem que testar. Faça, como é um molde simples, né? Faz, corta no TNT e veste. E aí você vê se ficou bom, se não ficou. E aí se precisar colocar mais, ou se não precisar também fazer esse ajuste, né? Aí vai ser de acordo com o corpo de cada um. Aí eu vou fechar bem lá no cantinho também aqui, ó. E aí depois eu vou fechar essa pencezinha, né? E aí isso aqui vai diminuir um pouco o decote, tá? Eu não vou fazer isso agora porque se eu cortar aqui eu não vou conseguir desenhar as costas, tá? Porque essa parte aqui é a frente, né? Isso aqui que a gente acabou de fazer, ó, frente. Tá? E aqui eu fiz a minha alça, tem 12, né? Importante, preciso marcar. Anota aqui em algum lugar. Eu vou anotar aqui no cantinho. 12 da alça frente. Aí a gente vai fazer as costas agora. As costas, gente, é um negócio muito difícil. Ó, presta atenção, hein? É muito difícil. Muito difícil. Você vai pegar aqui, ó, na linha da cava. Vai descer 2 centímetros. Vai deixar um pedacinho aqui em esquadro, né? Pra não dar bico na hora de cortar depois. Vai pegar a régua curva. E vai ligar ali na cava, ó, na pontinha da cava. Pronto, acabei as costas. Prestaram atenção? É tão fácil, eu fiquei dizendo que era difícil, né? Mas é tão fácil que se você piscar, perdeu, já acabou as costas, ué? Acabou. As costas vai ser só essa parte aqui, com isso tudo aqui de baixo. Tá bom? Aí eu preciso de um detalhe, a alça das costas. Então eu vou pegar na mesma direção aqui, ó, dessa alça da frente que eu fiz,
vou descer ela até encostar aqui na linha das costas. Tá? Que aí ela vai ficar maior. Aí eu vou medir e ver quanto deu. Aqui no meu caso deu 25. Aí eu vou anotar aqui do lado, 25, alça das costas. Por quê? Porque depois eu vou somar 25 com 12, 5, 6, 7, 37. Então eu sei que eu preciso de um rolotê ou de um viés com 37 centímetros para dar o tamanho da minha alça. Tá? Porém, isso pode ser ajustado no corpo. De acordo aqui com o molde, tá dando 37 centímetros. Então eu tenho que cortar pelo menos 37 centímetros. Se você colocar no corpo e quiser ajustar para menos, também pode. Ou para mais, enfim. É o gosto de cada um. Mas essa é a maneira que normalmente a gente faz, tá? E aí as costas vai ser só essa parte aqui mesmo, tá? Eu tenho o molde ali, eu vou mostrar para vocês o molde separado, para vocês verem como é que fica. E eu já vou mostrar como é que eu vou colar isso daqui, tá? Só um minuto. Aqui, essa ficou a parte das costas, vendo? Levemente curvada. Aí aqui, onde bateu a minha alça, eu marco um pique, tá? Vocês coloquem um pique, que é para saber aonde vai a alça, tá bom? Então, a parte das costas ficou assim. E a parte da frente, que essa daqui é a minha, ó, ela fica assim. Aqui, ela tá com aquela pence que eu mostrei de 1 centímetro. Aí eu cortei, o que eu vou fazer? Eu vou fechar ela, ó. Vou pegar uma fita aqui só para colar rápido. Então, o que vocês vão fazer? Deixa eu passar uma caneta aqui escura para vocês verem a linha que tá no papel, que o meu já tá desenhado aqui. Eu já tinha feito, né? Só que eu deixei aqui soltinho para vocês poderem ver. Só para não demorar, para eu não ter que copiar esse pequenininho aqui para recortar, se vai demorar, aí eu deixei isso aqui mesmo. Então aqui era a minha, aquela pencezinha que eu desenhei aqui, tá vendo? Aí eu recortei de um lado só da pence, até bem na pontinha aqui, mas não solta. Aí eu pego e junto aqui, ó, fecho. Tá vendo? Por que tem que vir bem aqui na pontinha? Porque senão eu não consigo fechar. Senão, se eu parar essa pence aqui no meio do caminho, isso aqui vai criar um bolo, não vai dar certo, tá? Então precisa ser bem na pontinha aqui. Por isso que eu passo ali na pontinha da cintura. E aí cola. Aí eu vou colocar só um durexzinho aqui rapidinho. E aí colei aqui. Aí o que aconteceu? Quando eu colo aqui, deixa eu botar o papel, vou tirar esse papel aqui de baixo amarelo, que acho que vai ficar melhor pra ver o molde. Quando eu colei, eu fiz essa pence, o que aconteceu aqui no decote? Descasou, tá vendo? Ó, descasa. Aí você retraça o decote aqui. No meu caso aqui, como eu já tinha recortado o molde, porque eu queria testar para ver se ia precisar ou não desse ajuste, eu acabei recortando antes. E agora vai ficar faltando um pedaço, eu vou colar o papel aqui e vou recortar, tá bom? E aí ficou frente e costas. Acabamento. Vocês podem fazer como acabamento uma limpeza. Deixa eu pegar outra cor de... Vocês podem aqui, ó, desenhar uma limpeza aqui. Tá? Desenhe a mão mesmo, tá? E aí, recortar esse pedaço aqui de cima. Claro, depois da pence já fechada, tudo bonitinho, né? Pra fazer uma limpeza, pra colocar na frente, né? Um revel, alguns lugares chamam de revel. Nas costas, acompanhando o decote das costas. Tá? Pode ser até aqui assim mesmo, essa mesmo, só que aí vem pra cá, né? A frente, geralmente a gente faz meio arredondadinho aqui por causa do busto, porque se passar reto em cima do busto, a limpeza, ela fica marcando, tá? Então a gente faz meio arredondadinho assim, que é pra ficar mais suave e não ficar marcando essa parte que vai ficar por dentro de tecido, tá? E aí seria destacando essa parte aqui pra frente e destacando só esse pedacinho aqui, ó, pra fazer o revel das costas, tá bom, gente? Ou também pode ser uma outra, um outro tipo de acabamento, que naquele ali no meu eu nem fiz o revel, porque eu quero fazer diferente, eu vou fazer com viés. Então vocês podem passar viés na cava e passar o viés aqui no decote, deixar sobrar o tanto de viés
e prender aqui nas costas, tá? Que aí fica aquela alcinha fininha de viés, também pode. Fica bem bonitinho, tá bom?